Uma das minhas temáticas favoritas de brincar, talvez porque seja o viver da criança, é exatamente o brincar como potência para o desenvolvimento do ser humano. Eu sou a Daphne, sou fisioterapeuta, trabalho com bebês e com crianças. Quando a gente trabalha com os bebês e com as crianças, e pelo fato de eu ser fisioterapeuta, a gente linka muito o movimento ao movimento brincante. E acho que uma curiosidade muito grande que eu tive desde o início era saber qual que era a origem dessa movimentação brincante, o que promovia esse movimento. Porque dentro da fisioterapia, às vezes a gente via um movimento muito feito, né, realizado ou provocado pelo terapeuta. Então, às vezes a gente colocava essa criança para vivenciar alguns movimentos. Mas o que me dava talvez maior curiosidade era para saber de onde vinha essa movimentação. Se tivesse que vir da criança, de onde vinha? E vinha através do brincar. Então a gente percebia que quando a criança brincava, ela conseguia dela mesma partir essa movimentação. Na fisioterapia, a gente também fala muito da criança com e sem deficiência. E o que a gente percebia é que a criança que tinha alguma deficiência, onde o adulto fazia o movimento por ela, a gente realmente atravessava o que era o movimento brincante, que era o movimento intrínseco, de dentro para fora. Então, quando a gente permite o movimento da criança, a gente permite que ela realmente se sinta parte. Tem uma estudiosa, a professora Karen Purvis, uma pesquisadora, que ela fala assim, que para você memorizar um movimento, você precisa repeti-lo de 300 a 400 vezes. Então imagina que um bebezinho, né, a hora que ele está tentando escalar a poltrona, a hora que ele está tentando dar o primeiro passo, ele vai fazer aquilo de 300 a 400 vezes. Se ele fizer de maneira brincante, ele consegue fazer um engrama cerebral de 10 a 20 repetições. Então a gente potencializa, né, aquele movimento se tornar memorável em 40 vezes se for através do brincar. Então acho que quando a gente fala sobre o brincar e fala sobre essa importância do brincar para o desenvolvimento do ser humano, a gente coloca que a criança ela é muito mais móvel, ela é muito mais interativa e ela é muito mais ativa quando ela está brincando. Porque ela está sendo a criança, ela está sendo o movimento. E o brincar, ele é o viver da criança. Então, se a criança está vivendo, ela está brincando. Tanto que o brincar, ele é um indicador de saúde. Se uma criança hoje não brinca, a gente pode receber uma receita médica dizendo que aquela criança precisa de tempo de brincar. E eu tenho recebido nos últimos tempos assim, eu acho o máximo quando vem assim, que é validado realmente, que uma criança que não está brincando, ela não está saudável. Então, para a prática clínica, é super importante que através do brincar a gente valide que aquela criança está saudável. Um dos grupos que tem a maior vulnerabilidade em relação ao seu direito é o grupo de crianças com deficiência. Porque a gente tem uma agenda de executivo, às vezes, para criança com deficiência, né? Então, elas têm uma terapização da infância, elas vão para o colégio, no colégio tem atividade dirigida, aí elas saem do colégio, vão para terapia, ficam a tarde inteira com diversos terapeutas diferentes e o tempo todo atividade dirigida. Aí você fala assim, tá, e que momento que tem um descanso? E que momento que tem o brincar livre, né? É interessante que a gente proteja esse direito de brincar e a gente pode começar com uma única pergunta, do que você quer brincar hoje? Porque provavelmente talvez seja a primeira vez que ela esteja escutando isso durante o dia dela todo, talvez durante a semana. O brincar inclusivo, eu acho que um dos cuidados que a gente tem que ter é para não tornar ele exclusivo, né? Exclusivo para aquela criança, né? Então, quando falam também assim, poxa, mas tem diferença entre o brincar inclusivo, né, e o brincar não inclusivo? O brincar, ele é o brincar. Na verdade, a inclusão que a gente fala, né? Como você torna um brincar inclusivo? Quando a gente permite que todos participem. Então, seria talvez mais legal, assim, se a gente chamasse o brincar de participativo. Então, ao invés do brincar inclusivo, será que a gente pode falar de brincar participativo? Porque daí você torna o brincar participativo, você torna a inclusão real, a inclusão possível, né? Agora, se você fala assim, no brincar inclusivo a gente faz tal coisa. Não, a gente permite que a criança participe. O legal é a gente dar condições para que ela participe. Então, por exemplo, talvez uma criança que não tem a habilidade de se colocar sentado, e nessa brincadeira a gente vai brincar com um TNT verde, vai ser um campo de futebol e vai ter uma bola ali, a gente vai fazer a movimentação para fazer o gol, né, e tal. Interessante. Então vamos colocar todo mundo sentado? Porque daí o brincar ele se torna participativo.
né, do que uma criança ficar sentada e o restante ficar de pé. Então isso talvez seja um brincar exclusivo, porque é exclusivamente para essa criança. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente fala de participação. Se eu estou participando, o meu brincar é inclusivo. Se eu garantir a participação dessa criança, esse brincar se torna um brincar inclusivo. Então acho que uma das principais barreiras da inclusão é você tentar julgar a melhor situação do brincar como se a criança precisasse desse direcionamento. E a criança tem uma demanda de brincar que é inato. E quando a gente não respeita esse brincar inato da criança, a gente não consegue respeitar também a criança como sujeito. Então, acho que a principal, talvez, barreira da inclusão é a gente sempre julgar o que é melhor para a criança e tentar fazer com que ela entenda. Não, que isso é melhor para sua mão. Não, você vai fazer isso porque o seu braço vai ficar mais forte. Não, você está com vontade de jogar basquete? Você está com vontade? Ah, não, eu tô com vontade de pintar, né? Tô com vontade de fazer uma outra coisa. Então, quando a criança ela tem, né, essa possibilidade de escolher o que ela quer fazer, a inclusão se torna muito mais fácil, né? E muito mais de participação em relação ao contexto, em relação aos outros. E a gente está colocando aqui que o brincar ele tem lugar para todo mundo, na sua idade, na sua faixa etária, nos teus interesses, nas tuas escolhas, e a diversidade é que vai tornar a brincadeira mais rica. Porque a criança já se ligou que a diversidade é que vai trazer repertório muito mais rico de mover, de pensar e de brincar. E é isso que traz a curiosidade dela. Já participei, às vezes, da criança levar a cadeira de rodas para o colégio, assim, para poder conversar um pouco com as outras crianças do momento que é inserida essa cadeira de rodas na vida de uma das crianças. E as crianças falam assim, nossa, mas agora ela vai muito mais rápido. E agora, como é que eu vou fazer? Né? Então, as crianças, quando a gente acha assim, né, que elas iam achar assim, poxa, mas agora ela tá na... Não, elas estão vendo como potência aquela cadeira, porque ela vai ser muito mais rápida, né, na hora de chegar. Então, acho que quando a gente conversa com as crianças, acho que fica tudo mais leve, divertido, e elas conseguem te trazer milhões de possibilidades, porque elas não têm as barreiras que os adultos têm. E nas crianças, elas não construíram barreira alguma. Então, para elas é tudo muito mais fácil da gente compreender. Elas têm uma compreensão através do brincar também.